Foi exatamente Abraão quem declarou esse nome, Jeová Jiré. Ele estava passando um momento de prova, quando ele foi requerido dele o seu único filho. E quando ele estava para fazer o sacrifício, o anjo disse: para, tem um cordeiro ali. Deus tinha provido o cordeiro. Que bom nós iniciarmos mês de março declarando que o Deus é a nossa provisão. Nós temos passado aí pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Foram escritos por Moisés. Vamos recapitular quais são os nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos pensando sobre esta formação de um povo, porque quando você começa no livro de Gênesis, você está vendo Deus trabalhando na história. Falamos logo no início sobre o tabernáculo, a importância da presença de Deus no meio do povo, porque todo o acampamento de Israel era em torno do tabernáculo. Falamos na semana passada sobre os testemunhos, a importância da lei na formação de um povo, da ordem, da legalidade, de tudo o que acontecia. E hoje nós vamos falar a terceira palavra com T, trajetória. Então vimos tabernáculo, testemunhos e hoje trajetória. E eu quero convidar você para o Salmo 90. O Salmo 90 é o único salmo escrito por Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E no Salmo 90 ele dá uma síntese. A gente entende que ele escreveu esse salmo no final da sua peregrinação no deserto. E o ciclo de vida de Moisés foram 3 ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos junto do povo para conquistar a terra prometida, ou saindo do Egito, indo até Cades Barneia e depois até as terras de Moabe. Veja o que ele diz no Salmo 90: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, e tu os arrastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada ela viceja e floresce, e à tarde ela murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, e os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e neste caso o menor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alega-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. E aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Pai, obrigado porque podemos te buscar neste lugar. Que o teu Espírito paire sobre esse lugar, para que vidas sejam encontradas por ti, e o toque do teu Espírito possa entrar no mais profundo da alma, segundo a necessidade de alguém que entrou neste lugar e precisa de um toque muito especial do Senhor. Que através da tua palavra, através dos louvores que já temos sido edificados, o Senhor se encontre com essas pessoas, e que o Senhor nos dê a credencial para proclamar a tua palavra com autoridade. E nós queremos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
Importante vocês entenderem que o livro de Salmos são 150 capítulos, mas se você for fazer um estudo mais pormenorizado, você vai perceber que ele é dividido em 5 livros. Os 150 capítulos são divididos em 5 livros. O Salmo 90 inicia o 4º livro. E nesse Salmo 90, nós percebemos que Moisés tem interesse de falar sobre a brevidade e o aproveitamento da vida. Ele é o salmo mais antigo, possivelmente, porque a data dele foi dos primórdios, desde o escrito dos primeiros livros da Bíblia, e é uma oração de lamento. Os salmos são poesias nesta direção, uma oração de lamento e de reflexão, reconhecendo que a vida é muito transitória, muito passageira. E o versículo mais conhecido do Salmo 90 é o versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É um pedido que ele faz e nós usamos muito desse salmo. Agora, a súplica do salmista pela misericórdia e compaixão de Deus reflete a confiança na bondade e fidelidade de Deus que Moisés tinha. Agora, eu quero fazer um paralelo com um livro da Bíblia, que é o livro de Números, porque é o 4º livro do Pentateuco e foi escrito também por Moisés. E para mim existem alguns paralelismos entre Salmo 90 e o livro de Números. E a nossa reflexão vai tratar desses paralelos que existem entre Números e Salmo 90. Eu queria que você acompanhasse esse vídeo que dá uma história ilustrada do livro de Números. Acompanhe. O livro dos Números. Esse 4º livro da Bíblia leva adiante a história de Israel após o êxodo da escravidão no Egito. Deus os trouxe para o Monte Sinai e fez uma aliança com eles. E apesar da rebelião de Israel, Deus havia graciosamente providenciado um caminho para Israel viver perto de sua santa presença no tabernáculo. Assim, o livro de Números começa quando Israel termina a sua estadia de 1 ano no Monte Sinai. E eles partem para o deserto a caminho da terra que Deus prometeu a Abraão. O enredo do livro é projetado de acordo com os estágios da sua jornada. A primeira sessão começa no Monte Sinai, mas depois eles saem e viajam para o deserto de Parã. E de lá, eles viajam para as planícies de Moabe, que fica bem em frente à terra prometida. A primeira parte começa com um censo, onde as pessoas são numeradas e é de onde o livro recebe o seu nome. E então a lei sobre como as tribos de Israel deveriam ser organizadas no seu acampamento. Assim, o tabernáculo deveria estar no centro e em volta dele os sacerdotes e os levitas. E então, ao redor deles, as 12 tribos arrumadas ordenadamente com Judá à frente. Tudo isso fazia parte do simbolismo elaborado de como a presença santa de Deus deveria estar no centro da sua existência como povo. Tudo isso é seguido por uma série de leis que desenvolveram as leis de pureza do livro de Levítico. Se a presença de Deus estivesse entre eles, todo o esforço deveria ser feito para que o acampamento fosse puro, um lugar que pudesse acolher a santidade de Deus. No capítulo 10, a nuvem da presença de Deus se eleva do tabernáculo e guia Israel para longe do Sinai e para dentro do deserto. E imediatamente as coisas dão terrivelmente erradas. No capítulo 11, o povo começa a reclamar sobre a sua fome e sede e como querem voltar para o Egito. E no capítulo 12, os próprios irmão e irmã de Moisés começam a se opor e falar mal dele na frente de todo o povo. Essa viagem não está começando muito bem. A próxima sessão começa quando os israelitas chegam ao deserto de Parã, a meio caminho da terra prometida. E Deus diz a Moisés para enviar 12 espiões, um de cada tribo, para que eles possam espiar a terra prometida. Quando todos os espiões retornam, 10 deles dizem que não há chance de Israel sobreviver lá porque os cananeus os destruirão. Mas há 2 espiões, Caleb e Josué, que dizem que Deus pode salvá-los. Mas os 10 levam as pessoas a uma fúria medonha e começam a planejar um motim. Eles vão nomear um novo líder e voltar para o Egito. Então Deus fica compreensivelmente irritado e Moisés intercede em favor do povo. Ele chama Deus para ser fiel às suas promessas a Abraão. E Deus faz isso, mas não às custas da sua justiça. Ele dá a esses israelitas o que eles querem, não entrar na terra. E Deus condena essa geração a peregrinar no deserto por 40 anos, até que morram. Somente os seus filhos entrarão na terra prometida. Agora, você poderia imaginar que essa consequência grave serviria de aviso para eles. Mas não, tudo fica ainda pior. Na próxima história, há um grupo de levitas que começou uma rebelião. E eles desafiam a liderança de Moisés e Arão, dizendo que eles foram longe demais. Assim, Deus lida severamente com esses levitas e renova o seu compromisso com Moisés e Arão como líderes de Israel. À medida que eles saem da região de Parã e pegam a estrada, tudo cai no fundo do poço de novo.
os israelitas começam a reclamar novamente sobre a sua sede e perguntam por que Moisés os tirou do Egito. Então Deus diz a Moisés para falar com uma rocha para trazer água para todo o povo. Mas Moisés não faz isso e ele ultrapassa os seus limites. Ele bate na pedra 2 vezes e depois diz: seus rebeldes, será que nós vamos ter que tirar água dessa rocha? E então Moisés desonra a Deus, colocando-se no lugar de Deus como aquele que traz a água. E assim, Moisés traz sobre si o mesmo destino que a geração do deserto. Ele também morrerá no deserto e nunca entrará na terra prometida. Depois disso, os israelitas se rebelaram novamente, e Deus traz um juízo muito estranho sobre eles, serpentes venenosas para vir e morder o povo. E assim, Moisés novamente intercede em nome do povo. E Deus diz a Moisés para fazer uma serpente de bronze e levantá-la em um poste. Quem olhasse para essa serpente seria curado da picada venenosa. É um símbolo muito estranho, mas está à altura do desafio que Deus impôs: ser fiel à aliança. Ele está certo em trazer justiça ao mal e ao pecado dos israelitas. Mas até a justiça de Deus se transforma em uma fonte de vida para aqueles que buscarão a cura de Deus. A partir daqui, as pessoas vão para as planícies de Moabe. E a primeira parte principal dessa sessão se concentra na figura estranha de Balaão. O rei de Moabe está assustado com esse grupo enorme de pessoas que viaja pelo seu território. Então ele contrata um feiticeiro pagão, Balaão, para amaldiçoar Israel. E 3 vezes diferentes, Balaão descobre que não pode amaldiçoá-los. Ele só pode pronunciar bênçãos sobre Israel. Lembre-se da promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12. Assim, Balaão não só não pode amaldiçoar Israel, mas Deus realmente lhe dá uma visão sobre um futuro rei israelita que um dia trará a justiça de Deus a todas as nações. Essa visão lembra a promessa de Jacó a Judá em Gênesis capítulo 49. Vale a pena parar para refletir sobre o fluxo do livro até agora. As histórias de rebelião no deserto se amontoam, ficando cada vez piores. E embora Deus traga atos parciais de justiça sobre Israel, ele também continuou mostrando misericórdia, fornecendo comida e água ao longo do caminho. E assim a história de Balaão mostra a graça de Deus em cores brilhantes. Porque aqui está Israel em um acampamento, resmungando e se rebelando. Mas nas colinas, sem o conhecimento deles, Deus os está protegendo e até mesmo os abençoando. E é esse contraste entre a rebelião de Israel e a fidelidade de Deus no deserto que tornou essas histórias tão importantes para as gerações posteriores de Israel. Assim, as histórias do deserto são recontadas diversas vezes por profetas e poetas bíblicos, e até mesmo pelos apóstolos no Novo Testamento. E essas histórias sempre servem como um aviso, que embora Deus seja fiel às suas promessas da aliança, Ele também permitirá que o seu povo se rebele e enfrente as consequências. Depois disso, o restante do livro se concentra nos filhos da geração do deserto, e eles começam a se preparar para herdar a terra prometida. Eles fazem outro censo da nova geração e ganham uma série de batalhas com os grupos de pessoas ao redor deles. E algumas tribos até começam a se estabelecer na terra prometida. Então o livro termina com a nova geração pronta para entrar na terra. E Moisés está prestes a entregar as suas palavras finais de sabedoria e advertência. Mas por enquanto, é disso que se trata o livro de Números. São 36 capítulos com muito conteúdo, mas essa é a síntese do livro de Números. Se você for entender o propósito do livro, você vai perceber que a ideia era de Moisés de mostrar as peregrinações de Israel no deserto. Eu escolhi trajetória, primeiro pela palavra começar com a letra T, mas mais que isso, porque trajetória significa o movimento, significa o caminho de algo que, durante um percurso, mostra algumas coisas que vão acontecer. A definição seria linha ou caminho percorrido de algo em movimento. E o conceito de trajetória, ele é fundamental para as ciências, a biológica, a matemática, para a física, para a geografia e psicologia. Agora, é importante destacar como é que eu vou fazer esta relação entre Salmo 90 e o livro de Números. Primeiro, porque Moisés quem escreveu tanto Números como o Salmo 90. Segundo, porque o Salmo 90 inicia o tema do 4º livro de Salmos, que é a peregrinação de Israel no deserto, e é o tema do livro de Números. E terceiro, porque existem dentro dessa trajetória algumas características similares, tanto em Salmo 90 como no livro de Números. E eu quero ver com vocês 4 palavras. Eu queria que você repetisse comigo. Primeira, tempo, espaço, organização e comportamento. Essas 4 palavras nós vamos tirar do livro de Números e tirar também do Salmo 90. Vejamos a trajetória no tempo.
Nós começamos aí com o Salmo 90, quando ele diz de geração em geração, ele está falando de tempo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, isso é tempo. Quando Moisés, no versículo 4, diz: 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, ele está falando de tempo. Então Moisés faz a utilização no Salmo 90 do tempo, para enfatizar a perpetuidade e a sucessão de gerações, marcando épocas. Mas também ele fala do tempo para mostrar estampadamente a você e a mim sobre a sua pequenez, sobre a sua fragilidade. E o tempo que ele utiliza aqui é o tempo de longo prazo. Agora, quando olhamos para o livro de Números, nós vamos perceber que Deus registra as questões de tempo. Antes de Números, quando você pega e inicia o livro de Êxodo, você vai descobrir que durante 430 anos o povo permaneceu no Egito. Isso é um tempo considerável. Você vai encontrar também registrado no livro de Êxodo, quando Moisés foi receber do Senhor as tábuas da lei, lá no Sinai, diz o texto que ele passou com o Senhor 40 dias e 40 noites, uma questão de tempo. E o povo ficou no sopé do monte durante 1 ano. Depois eles partem dali em direção a Cádiz Barneia. E é lá em Cádiz Barneia que Moisés prepara aqueles 12 espias, um de cada tribo, para entrar na terra que eles iam possuir e conhecer e espionar a terra. E eles voltam, esses 12, trazendo relatórios, sendo que 10 traz um relatório muito pessimista e 2 um relatório mais otimista. Todos eles concordavam que a terra era boa, que a terra tinha cidades, que a terra era fértil, mas lá tinha gigantes, e esses 10 dissimularam ou desestimularam o povo a conquistar a terra. E o tempo que os espias utilizou para espionar a terra foram 40 dias. Então o livro de Números é marcado pelo tempo, a trajetória do tempo. Agora, por conta desse relatório pessimista, isso trouxe incredulidade ao povo, e por isso o texto bíblico vai dizer que cada dia da espionagem daqueles espias representando 1 ano, eles deveriam levar as iniquidades da incredulidade por 40 anos, e durante então 40 anos eles permaneceram no deserto. O tempo que o povo de Israel peregrinou no deserto, conforme Números 14:34, o tempo foi 40 anos. Importante você dar uma olhada nesse mapa. É interessante perceber que se você fosse fazer um percurso aqui do Egito até a terra de Canaã, aqui nós temos a península, aqui tem o Mar Vermelho, Mar Morto, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo. A distância entre Egito e Israel, 425, 500 quilômetros, isso equivaleria a uma caminhada de 50 dias tranquilos. Agora, eles ficaram nesse primeiro ano, quando passaram o Mar Vermelho, eles ficaram aqui na península do Sinai, foi onde eles receberam as tábuas da lei. Mas existia um caminho mais curto, que era justamente esse que passa onde moravam os filisteus, que aqui hoje é Gaza. Interessante que Deus deixa registrado que não permitiu que eles passassem por lá. Em Êxodo 13:17, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois ele disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e se torne para o Egito e volte para o Egito. O Senhor conhecia o seu povo e dizia, se eles forem por lá e enfrentarem logo de cara os filisteus, eles vão voltar desestimulados. Por isso que a entrada seria por outro lugar. Mas depois que eles saíram do Monte Sinai, foram em direção a Cádiz Barneia, e lá mandaram os espias. O relatório foi legal, mas 10 tiveram um relatório pessimista, contaminou o povo, e por conta desse relatório e da incredulidade do povo, esse povo permaneceu no deserto 40 anos. Tempo, a trajetória na ideia de tempo. Quais são as lições que a gente aprende aqui? Pode acender as luzes, por favor? Quando você pensa no deserto, você tira muitas lições.
Quando fazemos a viagem para Israel, das 3 vezes que eu fui, sempre passamos pelo Egito e andando na península do Sinai, andando toda aquela região desértica. E é interessante que no deserto você aprende muitas coisas sobre tamareira, sobre oásis, você aprende sobre a árvore acácia, muitas coisas do deserto. Por que Deus permitiu que esse povo permanecesse durante esse tempo, essa trajetória no deserto? Para estreitar esta relação, para na verdade incutir no coração do seu povo a aliança que ele havia feito, ensinar esse povo a aprender a temer através dessa lei que foi promulgada. Então aquilo tinha que estar bem sedimentado, mas eles tiveram que peregrinar por causa da incredulidade, e toda aquela geração incrédula morreu no deserto. Só entrou na terra prometida 2 pessoas fora daquela primeira geração, Josué e Calebe. E a segunda geração, e aí entra o livro de Deuteronômio, já não conhecia toda essa lei como eles receberam na primeira geração. E aí na entrada da terra prometida, lá em terras de Moabe, pronto para entrar em Israel, houve a repetição da lei, o livro de Deuteronômio, para que a lei tivesse bem incutida no coração do povo do Senhor. Mas perceba que é assim com a gente. Muitas vezes você programa uma viagem e você está focado lá no destino, e poucas pessoas aproveitam o itinerário, o processo. E Deus nos ensina aqui que é importante esse processo, não só o destino da terra de Canaã, mas todo esse processo de tratamento do deserto. Por isso que esse pedido faz sentido para Moisés. Ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos coração sábio. Nos ensina a viver no deserto, nos ajude a viver esse processo e não só o destino. Então aprenda que você está esperando, talvez o seu destino é aguardar a sua aposentadoria, mas se você não curtir esse tempo de processo até que ela se consolide e consuma a sua vida, você vai perder a sua vida. Ou você que está programando uma viagem, você está no afã de ir para tal lugar, mas curta todo o processo, o itinerário, o roteiro. Essa é uma grande lição que nós aprendemos na questão do tempo. Moisés estava no final da jornada no deserto, havia deixado uma geração inteira, enterrou esta geração inteira no deserto. Todos com mais de 20 anos, quando saíram, morreram, exceto Josué e Calebe. Morreu no deserto seu irmão Arão, morreu Miriam, sua irmã. Foi o último Moisés que restou, mas também a ele, conforme vocês viram, por causa desta bronca que ele estava com o povo, e feriu a rocha de Meribá, e por conta também da incredulidade dele, ele não entrou na terra prometida. E a lição que eu aprendo aqui é que na trajetória do tempo da nossa existência, quantos anos Deus já lhe conferiu, você sempre tem que orar como Moisés orou: me ensina a contar os dias, para eu alcançar coração sábio. Me ensina a valorizar cada momento, cada fase da minha vida, seja da infância, seja da adolescência, seja da juventude, seja jovem casal, seja maturidade, seja terceira idade. Senhor, me ensina a viver de forma intensa cada momento da minha vida e aproveitar todo o itinerário, e que eu alcance em todo o tempo um coração sábio. Esta é a primeira lição da trajetória do tempo. Mas a segunda trajetória que gosto de olhar e comparar, tanto em Salmo 90 como Números, é a trajetória no espaço. Quando Moisés, no Salmo 90, diz: antes que os montes nascessem e formassem a terra, ele está falando de espaço. Quando ele diz: tu reduzes o homem ao pó, ele está falando de espaço, de vento, de natureza, de geografia. Quando ele diz: tu os arrastas na torrente, ele está falando da relva que viceja e floresce, e mais à tarde murcha e seca e vai ao pó. Ele está falando de cenários, ele está falando de espaço, de locais. O Sinai tem muitos montes, então ele usa essa expressão monte para marcar, porque na história daquelas pessoas que peregrinaram pelo deserto, isso estava de forma muito vívida.
E eu tenho certeza que se você é uma pessoa que tem uma boa percepção, quando você olha para a sua vida, algumas fases que você já viveu, os lugares que você viveu, você consegue olhar esses espaços e eles montarem coisas e cenários bonitos na sua vida. Se você morou numa região montanhosa, se você morou perto de um lago, se tinha um riacho perto da sua casa, se tinha uma mina d'água, se tinha um pé de manacá na frente da sua casa, um pata de vaca, se você tinha alguma coisa marcante no espaço, isso vai fazer parte da sua história. E Moisés deixa registrado. Torrentes. Tem um fenômeno naquela região que no hebraico é chamado de vadis. Existem alguns lugares que tem como que leito de rio, mas não tem água. Agora, de repente, em certos períodos dos anos, esses lugares são cheios, enche de água, enche de torrente, e todo aquele entorno dele se torna vicejo, bonito, e produz plantas bonitas. Por isso que o Salmo 84 diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, do Vadi. Então isso é cenário, isso é espaço, e está vívido na mente, do coração dessas pessoas. No Salmo de 90, quem ouviu Moisés viajou no espaço. Agora você olha para o livro de Números, você vai perceber que tem 3 momentos geográficos importantes. Primeiro é Sinai. Eles ficaram por 1 ano ali no Sinai, e era um lugar comum para eles, então eles sabiam palmear aquele lugar. Mas quando eles saem do Sinai, eles vão para um lugar chamado Cades Barneia, e depois de lá eles permanecem 38 anos peregrinando, e aí morre toda aquela geração, e por fim eles chegam na planície de Moabe, prontos para entrar na terra prometida. Todos esses locais para eles, com seus contornos característicos, geográficos e paisagísticos, representam cenários de acampamentos, de acontecimentos, de história, de memórias, de lições da vida. Olha para a sua história e vê por onde você já passou. Para mim é nostálgico quando eu me recordo da rua Dr. Guilherme Telles, Escola Luiz Amaral Wagner em São Paulo, metrô, quando me recordo de Alterosa, do sul de Minas, quando me retorno, chegando aqui em Dourados em 87, para mim são memórias, são quadros, a primeira casa na rua Mato Grosso, na rua Isate Bussuan, para mim são quadros e são memórias. E você tem esse espaço, e dentro dessa trajetória no espaço, as suas jornadas são realizadas como aconteceu. Números 21 e Números 33, há uma especificação de cada parada desse povo no deserto. Olha lá no texto de Números, de saíram de tal lugar, foram para tal lugar, acamparam lá, de tal lugar para tal lugar e acamparam lá. Todas as paradas desse povo no deserto. Por isso que Números 33 diz, versículo 1, são essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. E aí fala, item por item, parada por parada, as jornadas no espaço. Em 87, eu me recordo de vir para uma igreja na Rua dos Missionários, toda begezinha, desbotada pelo tempo, sol e chuva. Dentro do templo, chão vermelhão, paredes azuis e um teto de madeira escura. Depois eu me recordo que dentro do espaço foi feito um salão social e nós migramos para lá. Depois desse salão social, nós construímos o templo sede lá na Rua dos Missionários, 797 ou 805, e vocês o conhecem. Depois dali nós fomos para o Espaço Esperança na Weimar Gonçalves Torres. Isso é uma jornada, isso é uma trajetória nos espaços, e de lá vocês vieram para este lugar. E é interessante que tudo isso é uma construção, é uma trajetória, e nós devemos aproveitar todo esse processo. Por isso que todos aqueles que participam, às vezes, com o seu tempo, com o seu serviço no mutirão, conseguem marcar de uma forma muito mais notável esses espaços. Ontem nós tivemos um tempo de oração lá no quiosque, da nossa primeira vigília do ano, meia vigília, ao ar livre, um tempo de contemplar as estrelas, de ter comunhão e de buscar a presença de Deus. Isso tudo faz parte da trajetória no espaço. Mas também a gente percebe que mesmo nesse percurso de espaço,
eles vão enfrentar, no livro de Números, algumas resistências e oposições, como o rei Arad, o rei de Esbom, Og de Bazã, Moabe, junto com Balaão, e Edom, e por fim os midianitas. No trajeto, na trajetória do espaço, também tem oposição. Quais são as lições que a gente absorve aqui? A primeira delas é que você não está sozinho. Em todo o tempo, no percurso histórico e no espaço, Deus se faz presente. Segundo, é que você tem que estar sempre em movimento, e é muito importante que aquilo que Hebreus descreve, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vão para frente. Eu me recordo que quando tivemos uma assembleia da IPI de Dourados, há muito tempo atrás, para decidir sobre a construção do templo sede, uma irmã levantou e disse: esse templo é muito grande, nós não queremos construir um elefante branco. Ainda bem que o relatório dela foi vencido. Então nós precisamos entender que na trajetória do espaço há movimentos e você tem que continuar crescente. E segundo, a lição na trajetória do espaço é que você sempre tem a companhia do Deus provedor, do Jeová Jiré. A trajetória no tempo, a trajetória no espaço, a trajetória na organização. No Salmo 90 você vai encontrar: os montes nascessem e se formassem. Há uma ideia organizacional bíblica aqui, porque Deus é quem colocou e formou e deu limites ao mar para que não avance. Deus que fez as florestas e as cores diversificadas, isso mostra um Deus organizado. Quando fala de contar os dias, nós estamos pensando em dados, em ser detalhista, isso é organização. Quando fala de servos e de obras das mãos, nós estamos falando de movimento organizacional. Então, o Salmo 90 descreve essa trajetória organizada de Deus na história. Aí você vai para o livro de Números e você vai encontrar, primeiro, motivo de organização: conta o povo. Precisamos saber quantos somos para ir para a batalha. Isso é dado estatístico, isso é informação. Toda a liderança, na sua empresa, na sua casa, no seu orçamento doméstico, é muito importante você ter dados nas mãos para que você tome decisões acertadas. Vamos fazer tal investimento lá em casa, sim ou não? Vamos avaliar e você tem esses dados nas mãos. Vamos poder fazer esta investida com relação a esse inimigo próximo. Vamos fazer o levantamento de dados. Isso é organização, e a gente percebe esse Deus agindo assim. Os dados são excelentes indicadores, e essas informações nos ajudam na tomada de decisões. Organização através das tribos, dos líderes e da posição no acampamento. Toda tribo tinha um príncipe que era líder. Toda tribo tinha um lugar específico para se situar no acampamento, e esta imagem mostra bem isso. Você não poderia colocar as barraquinhas, a sua tenda, você que pertence à tribo de Judá, em qualquer lugar, tinha um lugar específico. Deus da Bíblia é um Deus de ordem, e a gente vê isso no livro de Números e a gente vê no Salmo 90. As tribos, os líderes, a posição no acampamento. E uma liderança compartilhada. Chegou uma época que Moisés pegou 70 anciãos e distribuiu as tarefas entre eles. E houve também uma programação da sucessão de liderança. Moisés entregou o bastão para Josué. Isto é organização. Tem outros dados interessantes no livro de Números. Por exemplo, cidades de refúgio. Se houve um homicídio não intencional, por exemplo, alguém foi cortar lenha e o machado escapou do cabo e bateu na cabeça de alguém e morreu. Essa pessoa, ela cometeu um homicídio sem querer, e para que não fosse vingado o sangue dela, ela ia para essa cidade de refúgio para se proteger. Isto é organização. Sem pensar nas trombetas de prata. Tinha 2 trombetas, e essas trombetas, quando eram tocadas, dependendo do sinal da trombeta, vamos levantar acampamento. Se o sinal da trombeta fosse outro, estamos preparando para a batalha. Ao ouvir o som da trombeta, eles estavam antenados. Isto é organização. E por fim, se temos a trajetória no tempo, no espaço, na organização,
nós temos também a trajetória no comportamento. E aqui no Salmo 90, Moisés diz: nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Quer dizer que o meu comportamento, o comportamento do povo, provoca a ira do Senhor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Moisés está dizendo: as nossas iniquidades não são veladas diante do Senhor. Então o seu comportamento é patente aos olhos de Deus, e isso vai reverberar na sua vida. E Moisés diz que o tempo de vida traz de sabores, canseiro e enfado depois dos 80, e o tempo voa. Então isto mostra que o seu comportamento também depende da sua composição biológica no decorrer do tempo. E quando a gente vai para o livro de Números, tem algumas palavras que marcam o comportamento do povo. São elas: murmuração, sedição, incredulidade, rebeldia e idolatria. Tudo isso aconteceu nesse tempo de peregrinação no deserto. Murmurar, reclamar: não aguento mais comer esse maná. Moisés, está faltando água. Ah, que saudade do Egito. Lá tinha coisas melhores do que esse deserto. Sedição. Quando você olha para Miriam e Arão, irmãos de Moisés, eles reclamaram: como pode? O Senhor só fala por ele, por que não fala por nós? E estimulou o povo à sedição. Incredulidade. Quando os espias trouxeram e o povo: não, estamos com medo, lá tem gigantes, eles são maiores que nós, somos como gafanhotos. A rebeldia. Os levitas Corã, Datã e Abirão: não pode só você, Arão, ser o sacerdote, nós também queremos ser sacerdotes. Todas essas manifestações de incredulidade, de murmuração, de sedição e rebeldia traz punição ao povo. E idolatria. Tudo isso você encontra. Mas Josué e Caleb vão contra todo esse tipo de comportamento na trajetória do deserto, porque em todo o tempo eles permanecem em fidelidade. Quais são as lições que eu aprendo da trajetória no comportamento? Cuidado com o meu comportamento, cuidado com o nosso comportamento, porque ele vai provocar reações. Tudo é mensurado, tudo é avaliado e considerado por Deus. Por isso, afaste da sua boca a murmuração. Por favor, cuidado com os motins. Começa a falar mal do seu líder. Mas por que só ele? Por que nós não? Cuidado com a rebeldia. Isso desde casa. Filhos com seus pais. Você no seu ambiente de trabalho não gosta daquele chefe, eu vou tirar o tapete dele. Rebeldia. Todo esse tipo de coisa traz o juízo de Deus. Cuidado com a incredulidade. Vamos crer que Deus vai fazer. Cuidado com a idolatria. Qualquer coisa que ocupe o seu coração que não seja Deus. Preserve a fidelidade como Josué e Caleb. Coloque-se em pé, por favor. A formação de um povo, tabernáculo, testemunhos e a trajetória. Aplique isso para a sua vida. Tudo que foi escrito nas Escrituras serve para exemplo seu e meu. Que na sua trajetória, o seu tempo seja bem administrado e você aproveite o processo. Não espere o destino final. Na trajetória dos seus espaços, onde Deus te colocou, marque, construa memórias em todos os lugares onde você for. Se Deus estiver ali, há uma canção antiga: se eu morar numa choupana, beira-mar, de sapé, com chão batido, se Cristo estiver ali, é céu. Construa na trajetória o valor da organização, dados na mão, coordenação, tudo apontado para que você seja bem sucedido como o povo foi. E fuja
do seu comportamento, da idolatria, da sedição, da murmuração, da incredulidade, e guarde no seu coração a fidelidade. Pai, quando eu olho para a vida de Jesus, eu percebo que tudo isso Ele demonstrou. No tempo, Ele foi intenso durante esses 3 anos de ministério. No espaço, Ele percorria as aldeias e as cidades. Na organização, Ele tinha uma metodologia de ensino. Ele se preocupou com a formação de liderança. E no comportamento, a obediência e a fidelidade sempre foram constantes. Que o Senhor nos ajude a não morrer no deserto, mas entrar na conquista da posse, na conquista e posse da terra prometida. Faz isso na vida dos teus filhos, nessa trajetória que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar?